Nicolas, você falou da porrada na esquerda. A esquerda, ela substituiu e tá moralista agora. Queria falar com você, queria a tua opinião sobre o caso do Maurício do vôlei, que deu uma opinião sobre o Superman bissexual, foi demitido do time. Só fazer um adendo, desculpa, Alba. Na verdade nem foi sobre a publicação, né? Sim, sobre a publicação dele, exatamente. É a opinião dele sobre o personagem que não existe. E aí a galera começou a lacração foi mandado embora. Foi mandado embora e o pessoal pedindo a cabeça dele. Como você avalia isso, de uma opinião do personagem que não existe? Então, a publicação dele foi no seguinte sentido: olha, vamos ver até onde nós vamos chegar. Sim. A publicação dele mostra onde de fato nós chegamos já. Que é, você não pode exprimir uma opinião contra, né, os lírios do campo aí do LGBT, caso contrário eles vão pra cima de você com tudo. Ou seja, você não pode mais discordar de uma prática ou de um comportamento, caso contrário você é homofóbico. Exato. Então você pode falar mal de pastor, falar que ele é ladrão, pode falar mal de padre falando que ele é pedófilo, você pode falar mal de todo mundo. Aí quando você se posiciona contrário a uma prática, você é homofóbico, vai ver se eu tô na esquina. Então assim, eu por exemplo tô sendo processado porque eu chamei um homem de homem. Como assim? Pois é. Aí o que vai acontecer? Ser hétero agora vai se tornar crime. Um cara vai chegar pra você, igual aconteceu, por exemplo, com as LGBTs, eram lésbicas que recusaram fazer sexo com trans e elas foram consideradas transfóbicas, ou seja, você não pode nem mais escolher quem que você transa. Então, assim, se um cara chegar pra mim e falar assim, olha, eu quero transar com você. Eu falo, não, meu irmão, você tá doido? Sou hétero. Ele, o quê? Você é homofóbico. Então, ou seja, se um homem agora já não liberar mais, ele é homofóbico. Todo mundo agora tem que virar gay. Caso contrário, você é homofóbico. Então, no caso do Maurício, não foi por causa daquela publicação. Foi porque ele, obviamente, é um apoiador do Bolsonaro. Do tanto que tem vários outros atletas que postam várias outras coisas e ninguém mexe uma palha para poder denunciar isso. E o que acontece no caso aí, que é o sério disso? Qual que é o perigoso disso? Que a igreja, por exemplo, tem um posicionamento com relação à homossexualidade. Como é que vai ficar isso? Se eu passar a falar agora que, olha, eu considero a homossexualidade pecado. E aí? Aí o cara vem pra cima de mim, e aí, Nicolas, se o seu filho nasceu homossexual, eu vou condenar isso 100% e vou amar ele 100%. Porque eu tenho a maturidade de reconhecer algo que é uma prática e algo do que é o meu filho. Mas eles não conseguem fazer isso. Agora, se você discorda do meu cristianismo, eu posso falar, não, você tem que concordar. Caso contrário, você é um cristãofóbico. Olha o quanto que soa ditador isso. Agora, o que fizeram com ele é absurdo. O Minas, a Fiat, promovendo a cabeça dele, pedindo exatamente a cabeça dele. Sim, isso, patrocinador. Sabe, ridículo. Mandar um abraço pro Maurício. Já encontrei com ele, já almocei com ele. Mandar o Maurício. Não se curva a pressão do coletivo. Se essa porta se fechou, outras vão abrir. Problemas que se dão nesses caras, velho. Mas você não acha que isso é uma celebração? É exagerado? Isso aí vai, daqui a pouco, as pessoas não vão mais... Brega. Não é brega ou não. Por exemplo, é uma celebração, porque, por exemplo, se você pegar realmente os gays, gay não podia ter cargo público até anos 60, né? Nos Estados Unidos você não podia ser funcionário público se fosse gay. Tem vários filmes lá, tem a história do Harvey Milk, que foi o grande cara. Uma coisa... Ganhador do Oscar no filme. Então, eu acho que quando você ganha uma casa, eu acho que esses movimentos, eles estão celebrando aquilo. Então aparece um monte de distorção. Mas eu acho que à medida que vai passando isso aí, a tendência a tendência eu acho que é voltar a se entender. Emílio, mas eu acredito que a questão é que a esquerda, como a gente sempre fala, ela compreendeu que ela ganha através da cultura. E antes de todo genocídio físico, tem um genocídio cultural. Por que, por exemplo, você abre um canal de televisão, você tem ali o cristão sendo taxado como careta, a mulher ali, né, que é evangélica ali com coque, com um saião, você tem o galã da novela, que é o adúltero, e você tem o homossexual, que é o legalzão, gente boa, conta piada, que é o cabeleireiro. Eles vão construindo uma narrativa que fica no seu subconsciente, que inclusive Antônio Gramsci, ele chamava que essas pessoas eram os intelectuais orgânicos, ou seja, são pessoas que estruturam, organizam o pensamento revolucionário. E esses caras, por exemplo, um roteirista de filme, é muito mais importante para a revolução cultural do que um político que fala para as massas. Por quê? Porque o roteirista consegue alterar a rota do seu pensamento para algo que ele quer. Então, por exemplo, você abre ali um filme de comédia hoje. Você consegue ver um filme de comédia hoje com sua família? Não consegue. Porque tem uma cena de sexo, porque tem ali uma piada com a conotação sexual. E aí a criança hoje é o grande alvo. Por que eles estão investindo tanto em propagandas com criança arrotando ali ideologia? Por que eles estão fazendo com que crianças, né, por exemplo, a Turma da Mônica, o Maurício de Souza, talvez vai colocar aí um personagem LGBT. Aí eu não posso colocar talvez o perigo disso, falar, pessoal,
Eu sou contrário a isso por conta disso, disso, disso. Você não pode nem mais questionar. Mas Caso você não é a contrário, favor da você é liberdade homofóbico. também? Não sou a favor da liberdade, por exemplo. Se ele quiser fazer mas a questão, a Exato. diferença É que você opina e depois a questão não é existir, ok? Por exemplo, tem uma propaganda do Bradesco que usou um monte de criança para poder ficar derramando ali ideologia racista, sexista, para por. Teve aquela propaganda também do Burger King, deles falando, olha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Aí sabe o que aconteceu? O pastor Jorge Linhares, lá de BH, de Getsemane, fez um vídeo contrário, falando, olha, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, de acordo com a Bíblia que diz que existe homem e mulher. Um procurador foi lá e intimou ele para poder testemunhar. Ou seja, não é uma questão, não é uma questão de aceitação, uma questão de imposição. São coisas bem diferentes. A pessoa faz o que quiser na vida dela. Agora, querer impor isso e falar ou você aceita ou você aceita... Não, mas é totalitarismo. Mas eu acho que isso aí vai chegar uma época... Eu acho que é celebração. Eu acho que é celebração. Porque o próprio cara que está... Tudo bem, a política se apropria de todas as minorias. Tá, só que aí o que acontece? Quando você começa a ver a consequência disso, no dia a dia começa a ter distorção. Aí o próprio cara que se apropriou daquilo fala, opa, não vou mais mexer. É que nem você querer ser politicamente correto. Você não consegue. Você não consegue ser essas regras, porque ela é muito rígida, entendeu? Porque ela fica todas aquelas minorias e o que sempre diz é o seguinte... Todo mundo que quer um lugar bonito na mesa da tirania. Total. É o que todo mundo quer. Os lacradores, todo mundo quer. Você quer sentar num lugarzinho bonito, o teu nome, num lugarzinho melhor para que você mande nos outros. Exato. A grande verdade é essa. E o poder se apropria disso justamente para ter voto e para se manter no poder. Por isso que essas armas são tão poderosas. Por exemplo, a ideologia de gênero. Não é algo que você fala assim... Você pode parar e pensar, quem está assistindo, fala assim... Qual que é o problema, Nicolas? Do cara se achar uma mulher... No outro dia se achar um homem, no outro dia ele se achar uma banana, um abacate. Qual que é o problema disso? Deixa as pessoas viverem. O problema disso é que existia homossexualidade na Grécia Antiga, existia lá em Sodoma e Gomorra, existia. Porra, tem um jacaré tarado. Pois é, um jacaré tarado, né? Imagina você se sentir um jacaré, né? Ou seja, qual que é o problema disso? Qual que é o real perigo disso tudo? Você está quebrando identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. Ou seja, o que está acontecendo hoje? A realidade não é mais aquilo que eu vejo, é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Porque, obviamente, isso aqui é um celular. Então, a verdade é aquilo que está em si mesmo. Mas hoje é o seguinte, se você olha para algo, aí tem juba de leão, tem dente de leão, ruge como leão, mas você tem que chamar ele de gatinho. Isso é uma atividade para o quê? Para você negar a realidade aos seus olhos. Daqui a pouco vai ter marmanjo de 50 e tantos anos falando que é uma criancinha. Já tem. E aí se esse cara foi e fizer sexo com uma criança, vai ser pedofilia, Emed? E aí eles podem falar, não, peraí, mas é uma criança. Então, mas isso aí é a distorção da coisa. Exato, e a esquerda quer isso. Porque hoje em dia o que acontece? Eles falam que a gente já passou pela época da informação e hoje é a época da influência. Né? As pessoas se influenciam, elas estão muito influenciadas por todas essas coisas. Influências. Isso que é bacana, isso que é legal, eu sou progressista e tal. Mas isso aí eu acho que, à medida que o tempo passa, eu acho que se acomoda. A única coisa que eu discordo do Nicolas nesse sentido é assim, o cara ele pode se achar um rabanete, mas eu acho que ele tem o direito de falar, não, você não é um rabanete. Ele pode achar o que ele quiser. Mas aí tem duas coisas. Mas hoje em dia, esses caras estão dando a regra do jogo. Exato, é isso que é ruim. Exatamente, é isso que é ruim. Mas ninguém quer ser regrado. Porque antigamente, quando você fala da igreja, a igreja que era moralista. Exato. A igreja era moralista. Você não pode usar vestido comprido, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, estamos aqui e tal. Isso aí... Quando a esquerda tomou conta e foi para a escola, que é o mais progressista, vamos chamar assim, ou qualquer coisa de costume, essa coisa toda, hoje eles estão querendo ditar regra. E eles vão ficar tão careta quanto os caretas eram os moralistas antigos. É a nova igreja. Mas eu não acho que é um pêndulo. Eu não acho que é um pêndulo. Eu acho que vai... Porque o que acontece? O feminismo, por exemplo, a ativismo LGBT, eles conseguem ir na alma da pessoa. Eu vi o que a esquerda é capaz, por exemplo, de fazer com um adolescente, um jovem, dentro da faculdade. Então não é somente uma questão, Emílio, de assim, o cara viu aquilo dali e quando ele crescer ele deixa de ser... Ele para com essa besteira. Não. Do tanto que a gente tem um monte de gente aí velho que defende a esquerda, que é progressista, que acha ainda que Che Guevara é herói, que acha que ideologia de gênero é algo lindo.
Então, mas é assim, porque não paga DARF. Pois é, Eu também era. Porra, mas você não acha, ô, Nicolas, eu que- usava a camisa, eu usava a boina do Che Guevara. Você usava? Eu ia pra isso. Comprava Nossa, charuto, eu sabia aquela... comprava charuto cubano. As Tinha essa- músicas cubanas. Hasta la vitória Eu sempre. sentava no colo do Cantalha Julidel. do papai. Até o dia que começa a chegar a DARF. Vem uma conta. O DARF Vem chega, rasgando. a conta chega, e aí você fala, meu Deus do céu, não tá certo isso. Aí você muda. Eu acho que é assim. Precisamos ter calma. Eu tenho calma, eu tenho esperança, mas de verdade, quando você vê uma geração que fala todes, aí a minha esperança se esvai. Pera lá. Não Aí binário. é tonto. Aí é tonto. Mas os idiotas não vão ganhar por ter razão, eles vão ganhar pela quantidade. Aí, Exato. se for assim, aí é tonto. Mas Pois é isso é. mesmo. Mas é o que tá acontecendo, essa Pois tonteria é, tem mesmo. gente que vai em A manifestação tonteria do MBL. coletiva. Mas aí, beleza, aí também não vamos exagerar.